Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa Eucaristia da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Hoje, na Igreja, por tradição, o domingo entre o Natal e o Ano Novo é sempre dedicado à Sagrada Família de Nazaré, que é um modelo para todas as nossas famílias. Enviamos uma saudação para todos aqueles que nos acompanham em casa, de modo particular os doentes e as suas famílias. E celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com a dedicação, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E então, neste domingo, de forma muito especial, em tempo de pandemia, em tempo de isolamento, em tempo de solidão, de tentação da solidão, olhemos para a família de Nazaré como modelo para as nossas próprias famílias. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Pai Santo, que na Sagrada Família nos deste um modelo de vida, concedei que, imitando as suas virtudes familiares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos na vossa casa para gozarmos as alegrias eternas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Ben Sirá. Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra seu pai terá longa vida, e quem lhe obedece terá o conforto da sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai
e não o desgoste durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sendo-lhe gente para com ele, e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida, porque a tua caridade para com o teu Pai nunca será esquecida, e converter-se-á em desconto dos teus pecados. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo o filho primogênito varão será consagrado ao Senhor. E para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor. E veio ao templo, movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhe dizia respeito, Simeão recebeu em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que puseste ao alcance de todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. O pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que dele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Jerusalém, e para ser sinal de contradição,
e uma espada trespassará a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de todos os corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada e tinha vivido casada 7 anos após o tempo de donzela e viúva até aos 84. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do menino e a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Cumpridas todas as perseguições da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade Nazaré. Entretanto, o menino crescia e tornava-se robusto, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, eu gostaria de começar com mencionar os nomes de todos aqueles que foram da nossa comunidade e partiram na semana que terminou ontem. Em 1968, Manuel do Couto Mota. Em 1982, Manuel da Costa. Em 1986, João Rita Vieira. Em 1993, José da Costa. Em 1998, Daniel Carreiro Veloso. Em 2000, Manuel Raposo. Em 2004, Álvaro Marques Oliveira. Em 2006, Adelino Lopes Cardoso. Em 2008, Maria Gilberta Raposo. Em 2010, Gilda Maria Cordeiro. Em 2010, Maria Conceição Santos Cabral. Em 2012, João Luís Couto. Enviamos, portanto, as nossas saudações e as nossas orações para as famílias destes nossos irmãos e para todas as famílias hoje, no dia da família de Nazaré, de Maria, José e o menino Jesus. A Sagrada Família é um modelo de vida familiar. Nós, como cristãos, que aderimos à doutrina de Jesus Cristo, que tentamos pôr em prática aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, é isto que vivemos. A família de Nazaré é um modelo. Hoje, sob as bênçãos do alto, estamos a fechar neste domingo o ano civil, porque o ano litúrgico terminou no domingo de Cristo Rei e depois iniciou-se o novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. Já vamos numa grande caminhada deste novo ano, mas o ano civil está à porta de ser fechado nesta semana que se aproxima. Reunimos-nos, portanto, para celebrar a festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Esta família é um modelo para cada uma das nossas famílias cristãs que, unidas pelo sacramento do matrimónio e alimentadas pela palavra e pela Eucaristia, é convidada a levar até ao fim a sua vocação de ser célula viva, não só da sociedade, mas da Igreja, sinal e instrumento da unidade. A família hoje, e sobretudo na nossa vida, nos últimos anos, tem sido muito atacada. Correntes, ideias muito díspares. E se alguma família sai daquilo que está estipulado como bem, é criticada e é ridicularizada. Olhai, por exemplo, na questão dos filhos. Se alguma família hoje se atreve a ter mais filhos do que aqueles que a sociedade estipulou ser correto, é logo ridicularizada. E há casais novos que, graças a Deus, que estão a pôr em causa isto. Mas como é?
como é que a sociedade, como é que princípios têm uma força tão grande dentro da família. E nós convencionamos que está certo e ponto final. E não refletimos. Eu hoje vi um pequeno vídeo em que alguém perguntava: será correto ir a um casamento de uma igreja evangélica? E a primeira resposta, uma rapariga com 20, 30 anos, responde assim: não há mal nenhum, eu já participei em muitos. E a resposta é logo: eu. Não nos interrogamos se está certo ou está errado, que ir a um casamento não tem grande problema, não é mal. O mal é a forma como nós hoje vemos a vida. Eu já fui, ponto final. Está bem e ponto final. Não nos interrogamos, não nos questionamos, não pomos em causa, tornámos-nos uma sociedade terrivelmente terrível nos seus princípios e ponto final. É isto e ponto final. E nós católicos temos vindo a viver assim. E é preciso começarmos a pensar. É preciso começar a refletir. O que é certo? O que é errado? O que é bom para mim? O que eu sonho? O que eu quero? Não é um sistema qualquer, seja ele que forma for, que nos diz. E dentro da família hoje há, meus amigos, há muita coisa a pôr em causa. Há muita coisa a pôr em causa na nossa sociedade. Muita coisa a ser refletida. E nós, católicos, nós cristãos, devemos começar a pensar pela nossa própria cabeça. Eu já fiz. Ponto final. Eu sou o centro do mundo. Aquilo que eu acredito. E, na verdade, não subjuga àquilo que seja eu, Manuela, seja eu, Maria, ou seja eu, quem for, o eu, sou eu, mais nada, ponto final. A verdade ultrapassa-nos. E nós hoje, vivemos numa sociedade marcada pelo eu. E ai de quem sair desta esfera. E não podemos refletir, não podemos pôr em causa, não podemos pensar. E cada vez mais, vivemos numa sociedade marcada por estes princípios que estão certos, não sabem porque é que estão certos, e ninguém reflete, ninguém pensa. Ninguém analisa o que é que está por trás, quais são os objetivos, que ninguém pensa nada. E nós, católicos, tornámos-nos terrivelmente conformistas nisto. Os nossos antepassados não eram assim. Os nossos antepassados punham em causa, perguntavam, interrogavam-se, questionavam-se, refletiam, rezavam, pensavam, meditavam, contemplavam. E na questão da família, hoje temos um mundo cheio de princípios erróneos, e ninguém põe em causa. É assim, ponto final. E isto chama-se uma ditadura. Vivemos debaixo de uma ditadura de princípios e de orientações. Mas o Evangelho é de São Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 40. E apresenta-nos dois eixos da existência de Jesus: a sua humanidade e a sua divindade. Quando olhamos para Jesus, temos que olhar para Jesus homem e para o Jesus Deus. Foi apresentado o homem Jesus, com todas as suas características socioculturais e familiares, na sua fragilidade de recém-nascido, na pobreza dos seus pais, inferiorizado em termos religiosos por ser galileu, era de uma província que nem era Jerusalém é que mandava, portanto era lá de uma província fora. No menino Jesus expressou-se toda a humanidade. Jesus era homem. Ele não fora poupado em nada ao aceitar encarnar-se na história dos homens.
E nós temos que nos identificar com Jesus, estar no mundo com os pés, cabeça e tronco, completamente. A narrativa de Lucas é envolvida pelo tema da contradição. Por um lado, Lucas acentua o empenho dos pais de Jesus em inseri-lo nas observâncias legais. No Evangelho de hoje é dito 5 vezes que tudo era feito conforme a lei. Portanto, Jesus cumpria, mas punha em causa. Mas cumpria. Nós estamos na pandemia, as autoridades disseram que só podem vir 10 pessoas, certamente temos que pensar nos próximos domingos como é que vamos fazer. Hoje não estão 10 pessoas, pronto, mas nós cumprimos a lei, como Jesus. Porém, a profecia de Simeão, o menino será um sinal de contradição. Cumpre as regras, mas será um sinal de contradição. Quem era conduzido pelos pais à observância da lei, crescendo em sabedoria e graça, será o profeta que denuncia a opressão da lei, a corrupção do templo, proclamando a libertação e a bem-aventurança dos pobres. O amadurecimento do amor liberta, cria novas relações justas e fraternas entre homens e mulheres. Portanto, por um lado, Jesus, homem, cumpre, mas por outro lado, como Deus desafia a novos caminhos, a novos princípios, as novas orientações. Fiéis às tradições religiosas do povo, Maria e José cumpriram o rito da apresentação do filho primogênito. Este gesto simples revestiu-se de simbolismo e diz-nos muito para nós. Temos que cumprir as regras. Quem tinha sido levado ao templo, mais que filho de Maria e José, era também o Filho de Deus. E é nesta perspectiva de Filho de Deus que nós, como cristãos, temos que ir descobrindo Jesus Cristo. Se ficarmos pelos princípios humanos, nós não temos futuro. Não temos futuro. Olhai, hoje um pouco no nosso mundo ocidente, no nosso mundo ocidental, criámos uma sociedade que só muita democracia até às eleições, mas depois nos parlamentos eles negociam, eles entram em acordo e o povo pouco importa, e criam-se leis, não são só leis, são leis que têm implicações humanitárias, porque eles entram em acordo. Tira-se Deus da história, tira-se Jesus Cristo que encarnou, cria-se uma religião à maneira do mundo e ponto final. Nós é que resolvemos. E temos vivido assim nos últimos anos, e a nossa geração, a geração dos mais velhos, tem que começar a pôr a mão na consciência. Porque temos que começar a pôr a mão na consciência. Porque esta história, que fomos colaborando, que há coisas que não se escutem, que há coisas que não se falem, é para alguns imporem aquilo que julgam que devem impor aos outros. Eles sabem que não está errado, que não está correto. Eles sabem que não é certo. Mas é uma forma, ninguém discute, ninguém diz nada, ninguém questiona, ninguém medita, ninguém reflete. E dentro da família, hoje uma das dimensões da nossa sociedade mais em perigo é a família. Há grupos que querem tirar o poder a toda a família. E é no Canadá, e é em Portugal, e é na Europa. Há grupos nos parlamentos que querem tirar o poder aos pais. E é na família. Se nós destruirmos a família, se nós deixarmos destruir a família, para onde é que vamos? Que certeza é que temos? Nós já vemos outras dimensões. Que nos metem medo. Quanto mais agora a dimensão da formação humana, dos valores humanos, que são transmitidos
E aquilo que vem de casa é que nos constitui, é aquilo que nos torna pessoas diferentes. Se tirarem isto da sociedade, para onde é que vamos? Que o exemplo de Maria e José, que a família de Nazaré nos ilumine e que não tenhamos medo de parar, rezar, meditar, refletir e falar. Hoje não podemos. Estamos perdidos. Tudo está certo, tudo está certo, ao menos a tua ideia. Vamos pedir ao Senhor que as nossas famílias continuem a desempenhar o seu papel de formadores de consciências, de formadores de alma, de formadores de caráter, de formadores de dignidade. E não confiemos que a sociedade, seja corrente for, que vai incutir e que vai ser melhor do que as nossas próprias famílias. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, por intercessão de Maria e José, peçamos a Deus que faça crescer em sabedoria e em graça os membros de todas as famílias deste mundo, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os avós sejam profetas de Jesus e, a exemplo de Ana e Simeão, falem dele a seus netos e a toda a gente, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pais consagrem ao Senhor os seus filhos, os seus lares e as suas vidas, com José e Maria, Pai de Jesus, oremos, irmãos. Ouvi-nos. Para que as crianças pensem nos meninos abandonados, cheios de fome, maltratados e sem amor, e deem graças a Jesus pelos pais que têm, oremos, irmãos, ouvi-nos, Senhor. Para que todos os jovens namorados saibam amar-se e respeitar-se mutuamente, e opor-se ao paganismo que os rodeia, oremos, irmãos, ouvi-nos, Senhor. Para que todos os cristãos da nossa comunidade paroquial pensem naqueles para quem o ano foi difícil e se empenhem em ações de entreajuda. Oremos, irmãos, ouvi-nos, Senhor.
Pai de bondade e de amor, fazei que nas famílias deste mundo os maridos amem as esposas sejam o sol de cada lar, e os filhos imitem Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de reconciliação e humildemente vos suplicamos que, pela intercessão da Virgem, Mãe de Deus e de São José, se confirmem as nossas famílias na vossa paz e na vossa graça, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, o dia da família, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão das suas adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que pertenceram à nossa comunidade, às nossas famílias, a todos aqueles que partiram nesta pandemia, e muitos irmãos partiram numa solidão de dor e de sofrimento. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar-nos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Enviamos para todas as famílias uma saudação muito amiga e, sobretudo, que nós, as famílias que nos dizemos famílias católicas, que uma das coisas que assentemos a nossa família católica em 2 ou 3 bases. Uma das bases é a oração. Não tenhamos vergonha de rezar, mostrar que rezamos. A outra dimensão é o estarmos próximos, compreendermos todos, acolhermos todos. A família católica, cristã, tem que se distinguir, sobretudo, pelos laços de amor. E hoje, certamente, muitos daqueles que acreditaram, viveram os princípios, estão a viver uma situação de solidão e de sofrimento com esta pandemia. Enviamos para todos as nossas saudações e que o Senhor a todos anime, que não nos deixe cair na tentação desesperante da solidão que mata. Nós temos regras novas para cumprir a respeito das missas no Ontário, Canadá, onde estamos. Só podem, as autoridades dizem 10 pessoas, hoje não estamos 10 pessoas, e não foi nada combinado, vós apareceste, muito obrigado, mas penso que são mais 2 domingos. Nós vamos ficar, o Sr. Nelson, que costuma estar aqui, vai telefonar para os leitores, para termos alguém que leia as leituras. E durante a semana, todos os dias temos missa, mas virá só a família que está indicada na missa. As indicações das missas estão na folha. Fazemos isto por caridade, porque senão também quem está em casa estará assim a pensar, mas porquê é que eu não estou ali? Portanto, e fazemos-lo por amor, por caridade uns aos outros, e não é fácil. As regras, como nós dizíamos no Evangelho de hoje, o menino Jesus humanamente cumpriu, mas como Deus abriu o horizonte noutro sentido, porque Deus apresenta-nos outros horizontes, e é desta maneira que nós vivemos como cristãos. Cumprimos, apesar de muitas vezes não estamos de acordo. Eu não sei se está certo ou não está certo as 10 pessoas, não discuto esse aspecto, nem discuto nada disso. Cumprimos as regras, mas temos que abrir o espírito para a dimensão divina, que há outros caminhos, há outra maneira de fazer, há outra maneira de estar. Portanto, pedimos este sacrifício. Durante a semana teremos Eucaristias, virão os leitores e a própria família, a família que participa e que tem intenção. Na passagem de ano nós vamos ter a adoração do Santíssimo Sacramento, desde a missa das 6 até ao outro dia, a missa das 9h30, vamos ter a adoração do Santíssimo Sacramento. Sei que já muita gente se inscreveu em casa através da internet para acompanhar 1 hora, portanto não vamos estar ninguém aqui na igreja. Até à meia-noite vamos fazendo orações, vamos tendo o terço, vamos fazendo orações. O Rodrigo vai estar, pelo menos, Rodrigo, o aluno da Queens, que de vez em quando está connosco, e vamos fazendo orações, mas pedimos a todos que acompanhem e que neste ano tão diferente, tão difícil, façamos a noite de passagem de ano, de adoração e de companhia um bocadinho ao Senhor no Santíssimo Sacramento. Ele que é o Senhor do mundo. Nós temos tantas propostas, tanta coisa, tanta maneira de ver, mas esta pandemia não sabemos interpretar tudo. Qualquer facto que aconteça na história, só passado uns anos é que sabe o que é que significou. É assim todos os fenómenos. Nós neste momento não somos capazes de ter uma visão do que está a acontecer. Só daqui a uns anos Deus vai nos fazer com que a gente olhe para trás e diga, fizemos bem isto, fizemos mal aquilo, podíamos ter feito desta maneira, podíamos ter feito aquela. É assim, todos os acontecimentos da história foi assim. E nós também estamos a viver uns momentos muito, muito especiais, muito difíceis, e que Deus no futuro nos ajude e que os nossos, aqueles que ficarem para o futuro, digam assim, aquela geração fez bem, aquela geração cumpriu, estava certa.
Às vezes estamos errados. Humanamente é assim. Então, um abraço para todas as famílias e que hoje, de uma forma muito especial, sobretudo àqueles que estão sozinhos, e cada vez temos famílias mais pequenas, ou temos tido famílias mais pequenas, não quer dizer que não comece a surgir uma ou outra família que se interrogue, que pense, e que tenha a liberdade de pensar. Penso que nós no Ocidente não queremos um modelo chinês, um filho e ponto final. Penso que não queremos, mas já não sei. As autoridades é que sabem. Pensam eles. Portanto, mas nós devemos pensar nisto tudo, devemos pensar nisto tudo e sobretudo no que significam as coisas, não nos esquecendo das duas dimensões de Jesus, a humana e a divina. E nós, como seres frágeis, temos que andar procurando luz entre estas duas dimensões. Oremos. Pai de misericórdia, que nos alimentaste neste divino sacramento, dai-nos a graça de imitar continuamente os exemplos da Sagrada Família, para que depois das provações desta vida, vivamos na sua companhia por toda a eternidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora a seguir teremos a missa em inglês e vamos todos os domingos continuar com a missa em inglês e também transmitida. A todos bom domingo e boa semana e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.